abordar um assunto muito importante no cenário brasileiro e que foi alvo de inúmeras discussões nos últimos meses. Trataremos da reforma trabalhista e de seus principais pontos. Olá, eu sou Raquel Vege e a partir de hoje iremos tratar de assuntos relacionados ao direito em geral. Neste programa estarei falando sobre os pontos principais do texto da reforma trabalhista, ou seja, da Lei 13.467, que foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, dia 14 de julho. A reforma modifica a legislação trabalhista e traz novos contornos sobre férias, jornadas de trabalho, remuneração, dentre outros. As novas regras entram em vigor após decorridos 120 dias contados do dia 14 de julho. Com relação às principais mudanças, uma delas é referente ao registro do empregado. Com a regra atual, o empregador que mantiver empregado não registrado estará sujeito à multa de um salário mínimo regional por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Já as demais infrações referentes ao registro de empregados sujeitarão a empresa a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional dobrada na reincidência. De acordo com a nova regra, a multa passará para R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência também. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, o valor cairá para R$ 800. Outro ponto é o da jornada. Uma das mudanças é que, mediante faculdade das partes, através de acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, poderá ser estabelecido horário de trabalho de 12 horas seguidas, por 36 horas ininterruptas de descanso, sendo observados os intervalos para repouso e alimentação, e respeitando-se o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. Com relação ao trabalho em casa, hoje a CLT não regulamenta este tipo de trabalho. O texto considera teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Por exemplo, trabalhar em casa usando computador e smartphones. O comparecimento às dependências do empregador para a execução de atividades específicas não descaracteriza o regime de teletrabalho. Essa modalidade de prestação de serviços deverá ser constada expressamente no contrato individual de trabalho, especificando as atividades realizadas. E a nova legislação permite que ocorra a alteração de regime presencial para o regime de teletrabalho, desde que haja acordo entre as partes. Referente à regra de transporte, atualmente é contabilizado como jornada de trabalho o tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa para ir e vir do trabalho, cuja localidade é difícil acesso ou não servida de transporte público. No entanto, com a nova regra que passará a vigorar, o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e o retorno, por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho. Vamos para o intervalo e retornaremos logo em seguida. PubliCmed. Os melhores shows do Brasil passam por aqui. Viver no mundo colorido é bem melhor. Sinta a cor, sinta o sol em cada momento em sua vida. Tela Viva. Tela Viva Filmagens, em Muriaé, 37214213. Estamos de volta e um outro ponto importante diz respeito ao descanso.
Pela regra atual, o trabalhador que exerce a jornada de 8 horas diárias tem direito a no mínimo 1 hora e a no máximo 2 horas de intervalo entre a jornada para repouso ou alimentação. Porém, com as mudanças impostas pela reforma trabalhista, o tempo mínimo desse intervalo poderá ser negociado para até 30 minutos. Além disso, se o empregador não conceder intervalo mínimo para almoço ou concedê-lo parcialmente, ficará sujeito à indenização de 50% do valor da hora normal de trabalho, apenas sobre o tempo que o trabalhador deixou de ter, em vez de todo o tempo de intervalo devido. Com as mudanças, foi permitida também a terceirização para atividades fim. Assim, haverá uma restrição durante o período de 18 meses, que impede que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O texto prevê também que deverá ser disponibilizada para o terceirizado as mesmas condições de trabalho dos efetivos, como atendimento em ambulatório, alimentação, segurança, transporte, capacitação e qualidade de equipamentos. No que se refere às férias, o que vigora atualmente é que as férias de 30 dias podem ser divididas em até 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. A possibilidade de um terço período ser pago em forma de abono. A mudança possibilita que as férias possam ser fracionadas em até 3 vezes, mediante negociação, sendo que um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos, o que será benéfico para os trabalhadores que demonstrem interesse em parcelar suas férias em vários períodos. Além disso, cada um dos demais períodos fracionados das férias não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, além de ser vedado que o início das férias se inicie no período de 2 dias que anteceda feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Referente à prescrição, a pretensão quanto a créditos resultantes de trabalho passará a prescrever em 5 anos para os trabalhadores rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Já com relação à demissão, a regra atual estabelece que quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, não terá direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, nem mesmo a retirada do fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias de antecedência ou pagar o salário referente ao mês sem que o funcionário precise trabalhar. Já a nova regra institui que o contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo entre empregado e empregador, no caso em que o pagamento do aviso prévio indenizado e a multa de 40% sobre o saldo do FGTS serão devidos pela metade. O empregado poderá ainda movimentar até 40% do valor dos depósitos realizados pela empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego. Cabe deixar claro que o direito ao recebimento do seguro-desemprego será mantido, caso a demissão seja por vontade do patrão, sem justa causa. Por fim, outra mudança é com relação à rescisão contratual. Atualmente, é estabelecido que a homologação da rescisão contratual deve ser realizada em sindicatos. Entretanto, com a nova regra, a homologação da rescisão do contrato de trabalho pode ser feita na empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário, que pode também ter a assistência do sindicato. E por hoje é só. O programa Direito em Foco estará de volta em breve aqui na TV Muriaé Online, um novo conceito de ver televisão.